Sabia que a sua mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga? Depende de quem você está ouvindo, qual voz você está dando vazão para liderar os seus pensamentos. No vídeo de hoje, eu, Daniela Casanova, pastora e psicóloga, quero compartilhar com você alguns sabotadores que impedem o nosso crescimento. Espero que esse vídeo possa te edificar e libertar você dessas prisões mentais. E se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita agora, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui comigo. Bora lá? Essa série de vídeos vai ser baseada em dois pilares. Primeiro, no pilar espiritual, baseado na palavra de Deus, que é o nosso fundamento. E dentro da psicologia, nós vamos nos basear numa teoria criada pelo autor Cesar Chamini, que é o autor do livro Inteligência Positiva, no qual ele descreve 10 tipos de sabotadores da nossa mente. E ele traz também o conceito de que a nossa mente, ela pode ser nossa melhor amiga ou nossa pior inimiga. Depende de qual voz está falando mais alto dentro de nós. Esse autor, ele descreve que existe uma voz sábia e uma voz sabotadora em guerra. Isso, para mim, faz lembrar algo que está escrito aqui nas Escrituras, lá em Gálatas, capítulo 5, 17, que diz que porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, eu acho fantástica a psicologia porque, na verdade, tudo que eles descrevem como novidade dentro da neurociência, da psicologia, enfim, a Bíblia aqui já mencionava. Então, com certeza, os princípios da palavra de Deus são fundamentais para que nós tenhamos uma vida emocional bem equilibrada, uma vida física também bem equilibrada e com certeza espiritual. Então a Bíblia já descrevia que existe sim uma batalha dentro da nossa mente, dentro de nós, sendo travada diariamente, que é a nossa luta contra a carne e espírito. Então os nossos sabotadores aqui, esses que vêm e falam coisas ao nosso respeito, nós vamos chamar de carne, vamos chamar da nossa parte humana, né, a parte pecaminosa de nós seres humanos. E a parte sábia nós vamos chamar do Espírito. E o Espírito Santo de Deus, quando está no controle da nossa vida, nos permite viver uma vida muito mais equilibrada. Isso faz sentido para você? Mas vamos lá, vamos ao assunto que nos interessa. Hoje nós vamos falar sobre o principal sabotador e que todas as pessoas, eu, você, todos vivenciam algumas experiências dessa voz, que é o crítico. O crítico é um sabotador universal. Ele, sem exceção, vai em algum momento falar na mente de qualquer pessoa do planeta, ok? Eu vou te pontuar aqui e você vai se identificando aí. Se você tiver um papel e uma caneta perto de você, melhor ainda. Alguns pensamentos comuns quando a voz do crítico, vamos dizer assim, quando a voz do crítico está falando mais alto na sua mente. Pensamentos como, nada do que eu faço é suficiente, eu deveria ser melhor, os outros estão me decepcionando. Existem alguns comportamentos típicos desse sabotador, dessa voz crítica dentro de nós. Por exemplo, presta atenção, essa é uma parte muito importante. Julgar a si mesmo, julgar os outros e julgar as circunstâncias. Tu conhece ou tu mesmo em algum momento já te percebeu sendo alguém muito crítica? Trazendo isso para o nosso contexto, né, da vida, da maternidade, a gente vê muito isso. Muitas vezes nós criticamos a nossa maternidade, poxa, eu deveria ser uma melhor mãe, o que eu estou fazendo não é suficiente, porque antes disso, nós criticamos as outras mães, nós reparamos nas outras mulheres do que elas fazem e não fazem. Então, um dos comportamentos do crítico é julgar a si mesmo, julgar os outros e julgar as situações.
focar no que falta em vez de celebrar o que é conquistado. Você já teve essa sensação de repente você está conquistando muitas coisas, tem muitas coisas dando certo na sua vida, mas o seu olhar tende a ver aquilo que não está dando certo, aquilo que ainda não está bom? Pois então, essa é uma atitude comum desse sabotador, o crítico. Tem outro comportamento muito comum que é criar sempre uma atmosfera, um clima onde você está de cobrança, de impaciência e de desânimo. É aquela pessoa apressada, aquela pessoa que está sempre cobrando, sempre querendo algo mais, que nunca tá, para ela não está suficiente e também ela em relação aos outros também não está suficiente. Cobra do marido, cobra dos filhos, cobra dos amigos. E existem algumas mentiras que o crítico conta para dizer que assim, eu sou bonzinho, sabe? Cada sabotador, ele vai contar para nós uma mentira na nossa mente para que nós venhamos a acreditar que ele é bonzinho, que ele precisa continuar lá e que nós precisamos dele. Mas olha só a mentira que ele conta. Se eu não te criticar, se eu não me criticar, eu nunca vou melhorar, eu nunca vou ser uma melhor pessoa. Então eu adoto um padrão crítico comigo mesma com a mentira de que eu preciso fazer isso para ser uma melhor pessoa. O crítico também mente dizendo que a crítica às outras pessoas também vão ajudar elas a crescer. Então eu preciso criticar o marido para ele poder se dar conta das coisas que ele não está fazendo. Eu preciso criticar o filho para ele se dar conta e crescer. E o crítico também mente sobre a culpa e sobre a vergonha. Ele fala que culpa e vergonha faz parte, porque toda vez que nós nos autocriticamos ou criticamos o outro, nós acabamos experimentando um sentimento de culpa e de vergonha. Poxa, não consegui ainda fazer tão bem feito, olha só, e aí entra na comparação e tantas outras coisas. E os sentimentos que são gerados a partir dos pensamentos que o crítico coloca em nós são os sentimentos de culpa, vergonha, raiva de si mesma e uma sensação de estagnação, de dúvida constante com tudo e com todos. Você já se sentiu assim? Sentindo que você está correndo, fazendo, mas parece que está estagnada, não está progredindo? Então, cuidado, que pode ser que a voz do crítico esteja falando mais alto na sua mente. Faz sentido isso? Então vamos lá, o que a palavra de Deus fala sobre o crítico, sobre essa voz do crítico na nossa mente. Em Apocalipse 2:10 diz que o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante de Deus dia e noite, há um acusador que está nos acusando dia e noite, falando dia e noite contra nós. Quem é esse acusador? É o nosso adversário, Satanás. E a gente sabe que toda vez que nós alimentamos mais a nossa carne, nós estamos dando lugar a ouvir, a estar suscetível às suas influências. E é o que acontece na nossa psique, na nossa mente. O crítico é a voz da acusação. E o diabo, ele gosta de nos manter presas em culpas, em vergonha, em condenação. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele também nos critica, ele também nos exorta, mas é diferente, em amor. Olha o que diz em João 16:8, diz que ele, o Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá. De um lado, a voz do acusador, do crítico, vem, nos critica e nos gera culpa, vergonha, estagnação, né? Tudo isso. Mas o Espírito Santo, quando nos confronta com a verdade, ele promove em nós o arrependimento do pecado, promove justiça e promove juízo. Ele nos faz transformar, mudar de vida, causa em nós a metanoia, uma mudança de mente. Certo? Então, Romanos 8:1, e eu gostaria que você pegasse esse texto, anota aí, Romanos 8:1, e esse vai ser a sua arma de ataque contra o crítico. A Bíblia diz que agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão
em Cristo Jesus. Minha querida irmã, você e eu somos libertas, livres da voz do acusador. Esse acusador não precisa estar dia e noite mais sussurrando no nosso ouvido, porque já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo e você. Então, você precisa aprender a desligar essa voz, a silenciar essa voz dentro de você, deixar o Espírito Santo tomar a direção, a rédea da sua mente para vencer essa voz crítica dos outros, de si mesma e de todas as coisas. Eu quero te dar um exemplo bíblico, tá? Sobre a voz do acusador, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa, isso só acontece comigo. Deve ser porque eu não estou orando, porque eu não estou jejuando, porque eu não estou buscando como deveria. Mas a verdade é que a Bíblia nos traz tantas referências de homens e mulheres que eram sim cheios de Deus, mas que também eram assim como nós, reais, de carne e osso, e que sofriam as mesmas tentações. E eu quero falar aqui de Moisés. Lá em Êxodo 3 e 4 conta a história de Moisés quando ele teve aquele encontro com Deus. E o Senhor então o chamou para ir até o Egito falar com o faraó e lá libertar o povo. E quando o Senhor chama Moisés, Moisés responde o seguinte para ele: quem sou eu, Senhor, para ir até faraó? Eles não vão me ouvir. Eu não sei falar direito. Olha a resposta de Moisés, a primeira resposta de Moisés diante do chamado dele. Eu não sei falar direito, eu não sou suficiente. Moisés havia estudado com o faraó, ele havia estudado no palácio para se tornar um faraó. Ele era um homem cheio de conhecimento, cheio de ciência, cheio de sabedoria. E ele estava se sentindo, quem sabe, perdido, porque ele fez tudo aquilo. Depois ele descobriu que era hebreu, matou o egípcio, fugiu para o deserto e estava lá, apacentando o rebanho, cuidando da família, fazendo coisas ordinárias, talvez sem perspectiva. Mas ele então, Deus responde Moisés como? Deus não fica na ladainha de Moisés dizendo, Moisés, pois é, você vai ser bom sim. Não, Deus diz, você tem que saber quem está te enviando. Eu estou te enviando. E conforme Deus vai enchendo Moisés dessa voz de sabedoria, da própria voz de Deus, dizendo que é Ele que está chamando e Ele que vai capacitar, que não é na suficiência própria de Moisés que ele vai conseguir. Moisés então vai e você conhece a história. Mas por que eu estou trazendo aqui Moisés? Só para você entender, assim como existem outros personagens também que vivenciaram isso. Que sim, isso não é feio, isso não é anormal, pelo contrário, é mais comum do que a gente imagina. Como eu disse no início, o crítico é um sabotador universal. Então nós precisamos identificá-lo para poder calar a voz dele. Agora, talvez você se sinta assim como Moisés, como eu também já me senti muitas vezes, diante do chamado de Deus, se sentindo insuficiente e incompetente para fazer aquilo que Deus está enviando. Mas é isso que eu quero te lembrar hoje aqui, é que se você der ouvidos para esse acusador crítico, você vai ficar estagnada, minha querida. Assim como muitas mulheres ficam lá paralisadas e não estão avançando o seu chamado porque estão ouvindo essa voz. Mas hoje nós temos a escolha de ouvir a voz de Deus e caminharmos não na direção daquilo que nós achamos que podemos fazer ou não, mas caminharmos na direção daquilo que Deus nos falou e confiando que o que Ele nos falou é suficiente para nos manter nessa jornada. Isso faz sentido para você? Faz sentido? Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Envie esse vídeo para outras mulheres que precisam estar livres desse acusador, para que nós juntas cresçamos, formando uma grande comunidade de mulheres reais, mulheres que são de carne e osso, mas que são simples, comuns, mas têm um nobre propósito, uma missão dada por Deus. Amém? Então, o crítico, ele vai trazer todas essas culpas, essas preocupações. E de onde que vem essa voz? De onde vem? Eu quero situar aqui para você entender, essa voz, ela vem desde lá da nossa infância, desde muito cedo, talvez na nossa adolescência, na nossa infância, por situações que nós vivemos, pela maneira que nós fomos ensinadas no ambiente familiar. Então, num certo tempo da vida, esse crítico, ele nos ajudou a nos preservar da vergonha, da culpa, a não nos expor de maneira
inadequada, porque nós éramos crianças imaturas e não sabíamos como nos comportar. De repente, se você teve um ambiente que reforçou muitas críticas, que, por exemplo, né, a mãe pede para lavar a louça, você lava e a mãe, olha, não tá bom isso, guria, olha essa louça suja, olha isso aqui. E ao invés de você ser ensinada a fazer, você recebia críticas, esse crítico vai se fortalecendo. E quando nós nos tornamos adultas, o que que acontece? Ele tá lá, impregnado, e não quer nos deixar de jeito nenhum. Mas hoje você é uma mulher adulta e você não precisa mais se proteger de todo mundo, não precisa mais dessa defesa ruim que é o crítico. Tá me entendendo? Então, se você ouviu tantas vezes, você não faz nada direito, você não sabe nada, você é fraca, você não acerta nada e você só se sentia valorizada e amada quando você então fazia algo bem certo, é hora de você se livrar dessas coisas e entender, ser transformada pela palavra de Deus, ser renovada pela palavra de Deus. Faz sentido? A Bíblia diz que quando eu era menino, pensava como menino, mas quando eu me tornei homem, deixei as coisas de menino. 1 Coríntios 13, 11. E esse é um segredo para que nós possamos avançar em maturidade, crescer para tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu quero terminar esse vídeo com 3 práticas simples para você fazer ainda hoje. Ainda hoje, você vai colocar em prática isso. Primeira, você vai identificar essa voz crítica dentro de você e você vai perguntar, toda vez que você pensar alguma coisa, você vai perguntar, isso que eu estou pensando é a voz de Deus ou é a voz do crítico? É a voz de Deus ou a voz do acusador? Você vai falar, e se preciso for, você vai falar isso mesmo, verbalizar isso, você vai falar consigo mesma. Segundo, anota aí, segundo ponto, você vai substituir essa mentira do acusador pela verdade da palavra de Deus. Eu dei um exemplo aqui mais cedo para vocês, dizendo o que está escrito lá em Romanos 8:1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, você vai, de repente, fazer alguma coisa, um trabalho, ou estar lá cuidando da sua casa, limpando a sua casa, e vai vir a voz do crítico aí, isso não está bem feito, olha, você não fez assim o seu melhor. Você vai lembrar, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, eu fiz o meu melhor hoje, amanhã eu vou ser um pouco melhor e tá tudo bem. Você vai declarar isso para você mesmo, tá bem? E terceiro ponto, você vai trazer a graça de Deus para dentro dos seus pensamentos. Como é que você vai fazer isso? Celebrando as pequenas vitórias. O crítico, ele tem uma coisa que é muito devastadora, que é fazer com que as pessoas não desfrutem das suas pequenas vitórias. Então você olha sempre aquela história de olhar para o copo e enxergar sempre o copo vazio. Mas você vai treinar a sua mente para enxergar com olhos de graça, sempre o copo mais cheio, mais cheio. Ah, eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, eu ainda não sou uma mulher tão equilibrada, eu ainda gritei, eu ainda acabei falando o que eu não gostaria, eu ainda não consegui me exercitar da maneira que eu gostaria, mas eu estou caminhando rumo ao crescimento. Hoje eu consegui acordar mais cedo, hoje eu consegui ler um versículo, hoje eu consegui fazer uma caminhada, e assim você vai de glória em glória, de fé em fé, crescendo. Amém? Glória a Deus. E eu quero te convidar, então, se esse assunto fez sentido para você, eu quero te convidar, mesmo que seja tão simples, tão básico, faça essas 3 aplicações que eu te ensinei, coloque em prática isso. Se possível, comenta aqui. Você já vivenciou essa voz do crítico? Então comenta, me conta aqui. Eu já fui visitada pelo crítico. E aí, se você fizer esses 3 passos que eu te falei, vai lá, posta nos stories, me marca, eu vou ter o maior prazer de repostar aquilo que você está aprendendo e que está te ajudando a crescer, tá bom? E mais uma vez, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações, envie esse vídeo para todas as mulheres que você conhece, porque eu creio sim que Deus ele veio, entregou Jesus a nós para nos dar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida realmente satisfatória, e para isso nós precisamos
começar, né, minha querida, a aplicar os princípios da palavra de Deus na nossa vida diária. Um beijo no coração. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o sabotador insistente. É aquele perfeccionista. Se você já sofreu com perfeccionismo, então você não pode perder o próximo vídeo. Te espero lá.